Mas muitas vezes temos dificuldade de confiar no Senhor a ponto de experimentar, do famoso pagar para ver se realmente a bondade dele vai se manifestar naquela situação que estamos vivendo, naquele medo, naquela angústia, naquela insegurança. E eu comentei aqui que eu estou compartilhando uma série de testemunhos, é muito importante você ouvir todos. Que eu fiz uma viagem, eu fui para um outro estado, fui para uma escola, um curso, estudar levei minha filha mais nova, e eu fiquei com alguns receios e fui trabalhando isso no Senhor, renovando a minha mente, mas enfim, era 5 dias de curso. Na quarta-feira, que já era o terceiro dia, nós fomos almoçar no shopping. E é muito interessante porque eu já comentei aqui também que eu ainda enfrento, né? Ainda estou renovando a minha mente a ponto de não deixar a mentalidade da escassez e crenças de não merecimento me fazer mal, guiar as minhas atitudes e os meus sentimentos. E a minha filha, ela tem 0 crença de não merecimento e de escassez. A menor, né? Nenhuma das duas, mas eu tô falando em especial dessa viagem. Então, a menor que estava comigo, a Ana Beatriz. E nós fomos almoçar no shopping e na hora de almoçar, ela falou: mãe, quero comer comida japonesa. E ela é muito rápida. De repente, ela saiu colocando a comida, enfim, eu acabei comendo com ela ali e o almoço ficou, se vocês me entendem, com um valor bem considerável. Eu tinha imaginado, tinha feito um plano, né? Um planejamento mais ou menos do que eu iria gastar. E aquilo me fez mal, mas eu não falei nada, porque é um desafio, e eu falo agora como mãe, tá? Eu não quero colocar na minha filha nenhuma crença de escassez. Também não quero que ela seja inconsequente, mas eu não quero, eu peço muito ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria, me ajuda, me ensina. Porque se eu falar o que eu penso, eu vou colocar nela facilmente. Então, eu fiquei quieta, mas aquilo me fez mal. Aquele valor, tô sendo sincera, aquele valor que eu gastei, o custo daquele almoço. E eu comecei a me sentir um pouco culpada, porque a minha filha mais velha estava aqui, o pai, e tipo, sabe, sentimentos que vêm do tipo assim: eu tô desfrutando, eu tô gastando aqui, eles estão lá, e eu mal sabia que eles estavam também aproveitando. Mas enfim, eles foram, vou contar no que aconteceu no paralelo. Eles saíram, os dois aqui, estavam conhecendo um lugar bacana e algo também estava acontecendo na vida deles. No final do dia, nós voltamos para o evento, tudo acontecendo, e eu com aquele pensamento, lutando com aquele pensamento, sabe? Que estou gastando demais, como é que vai ser? Isso acontece, sabe, gente? Aí, enfim, o Matheus, eu fiquei sabendo que o nosso carro quebrou. Aí que piorou tudo, porque aí eu comecei a me sentir mais culpada ainda, né? Mas enfim, lutando, declarando a palavra, enfim. No final da noite, assim, na meado da noite, né? Quando começou um culto, porque aí já tinha acabado a programação de estudos e no final tinha um culto, tinha um culto. Deus colocou no meu coração de orar por uma menina que estava na minha frente, assim. Eu fui orar por ela. Ela estava de costas, eu botei a mão no ombro dela. É até um outro testemunho, porque era uma oração, era a resposta de uma oração que ela estava fazendo. Eu orei por ela. Quando eu voltei, né, eu dei uns passos para trás, a Ana estava comigo, eu dei uns passos para trás, uma pessoa tocou no meu ombro, e aí era um rapaz. Ele tocou no meu ombro, ele me deu o celular dele, e ele virou, aí estava escrito assim: coloca o seu Pix aqui. Aí eu olhei, coloquei meu Pix. Deus falou assim comigo: pode colocar. Eu coloquei meu Pix. E fui, continuei. A Ana viu, né? Enfim, naquela hora ali eu não olhei, né? Também não fiquei agitada com aquilo. Mas quando o Senhor falou para mim assim: eu estou te mostrando que quem supre as suas necessidades sou eu. Só isso que ele falou para mim.
E eu fui embora, né? Acabou o evento, fui pro hotel e aí eu olhei. E aí esse rapaz tinha me enviado um Pix. A questão aqui não é se é muito ou se é pouco. Até não era. E até ele depois veio falar comigo, né? Eu não sabia se era pouco, mas assim, eu me senti tão amada e foi o dinheiro o suficiente para eu comer, para a gente se alimentar nos dias seguintes. Não que eu não tivesse dinheiro, mas você consegue, eu estou conseguindo passar para vocês o que é essa mentalidade da escassez, da crença do não merecimento e de não confiar que Deus é o nosso provedor. E aí ele me mandou, eu no dia seguinte, né, me alimentei com aquele dinheiro, feliz da vida, agradecendo a Deus. E aí eu encontrei esse rapaz, eu procurei a ele, mas antes eu fiz uma oração. Eu falei: Senhor, esse dinheiro é para mim ou é para eu mandar para alguém? É para eu abençoar alguém? Porque às vezes eu tenho uma dificuldade ainda de entender que é meu, que é para mim, para eu desfrutar. E aí o Senhor falou: não, é para você. Mas também eu entendo que às vezes Deus nos abençoa para a gente abençoar alguém. Então eu falei: Senhor, mostra para mim o que o Senhor quer me ensinar nessa situação. E ele falou assim: eu estou dando para você, é para você. Eu falei: amém. E aí eu procurei aquele rapaz, né? Mas no final do dia eu encontrei com ele e eu perguntei a ele o que Deus tinha falado com ele. Agradeci primeiramente e aí ele falou assim: olha, eu estava assim olhando para frente, Deus tem me usado muito nessa questão financeira, eu não tenho dinheiro sobrando, mas Deus tem me convidado, colocado no meu coração para abençoar pessoas, mesmo diante da situação que eu estou vivendo. E ele falou que estava empreendendo, então ele está com muita dívida, todo mês ele, sabe, vive aquela emoção do empreendedor de fechar as contas, enfim. Ele virou e falou: e Deus me mostrou você. Eu estava longe dele, assim. Ele falou, e Deus falou para ele: faz um Pix para ela. E aí, na hora eu fiquei sem graça, porque eu achei que podia ser pouco, não sabia exatamente quanto. E aí Deus colocou no meu coração aquele valor e eu fiz. E eu falei para ele, contei essa história para ele, né? Contei esse testemunho todo do almoço, de tudo, e ele ficou emocionado, ele agradeceu. Eu falei assim: olha o cuidado de Deus com você e comigo. E eu contei para ele também da minha oração: Senhor, esse dinheiro é para mim ou para alguém? Aí ele falou assim: eu não ia pensar isso, você tá mais avançada que eu ia gastar na hora. Aí eu falei: eu não sei se eu tô avançada ou se eu ainda não entendo o que Deus tá me dando. Mas enfim, o que eu quero te passar aqui em Filipenses 4, 19 ao 20, diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, a minha e a sua, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Deus, Ele supre as nossas necessidades e Ele nos dá muito além. Mas às vezes a gente ainda está tão imaturo nessa área financeira que a gente não entende que as nossas necessidades já estão supridas em Cristo Jesus. Eu não estou falando de ser inconsequente, eu estou falando de confiar no amor de Deus a ponto de desfrutar de algumas coisas. Porque a gente sempre tem a ideia de que, não, eu não mereço isso, eu não vou comer isso. E como uma criança, como eu comentei aqui, ela não tem essa mentalidade. O que eu quero comer? Então eu vou comer. Por que Deus não me daria dinheiro para pagar isso, sabe? E foi tão interessante porque daí eu contei para minha filha o que estava acontecendo um pouco e ela ficou maravilhada. E outras pessoas também, depois que ouviram o testemunho, porque assim, eu não conheço aquela pessoa, aquele rapaz. E se você parar para pensar, Deus faz isso na sua vida e na minha. Deus, Ele move céus e terra para suprir, para abençoar. Eu, muitas vezes, também sou usada dessa forma. Já teve vezes Deus falar: olha, dá tal valor para determinada pessoa. E você falar... E o que é mais interessante, todo ano, já tem 3 anos que eu recebo o mesmo valor, nessa época do ano. E não é um valor alto, mas é exatamente o mesmo valor. E Deus falando: eu que supro suas necessidades. Você tem capacidade, você tem um currículo, habilidades,
você pode, aquele sentimento que veio em mim, mas você não está gerando renda, eu não estou gerando renda. Porque eu já não trabalho há muito tempo gerando renda. Então você se sente, você se condena. Então eu quero te dizer hoje, eu quero que através desse testemunho, você confie no amor de Deus a ponto de desfrutar daquilo que Ele tem para a sua vida, de você não se preocupar com o amanhã, de você entender que Ele tem um maná diário e eu também, para você confiar nesse amor, para você não se culpar de você estar fazendo algo por você, estar investindo em você, para você entender que você tem um Pai que te ama, que Ele inclina corações para atender sua necessidade, mas também para realizar os desejos do seu coração, para te dar mimos. Eu falo isso, Deus te dá mimos. Olha aqui, ó. Olha as maritacas cantando, se alegrando. Isso é a certeza, é a paz que elas têm, de que nada vai faltar, sabe? Então descanse nessa verdade, porque Deus, se preciso for, Ele envia um Pix para você. Amém? Então, vamos juntas, isso é provar e ver da bondade do Senhor. Porque em meio a tudo isso, em meio a toda essa confusão mental, eu permaneci declarando, confiando, crendo, mudando meus pensamentos e sentimentos do meu coração. Mas ainda que eu tenha falhado, e com certeza eu falhei em algo, a graça do Senhor está sobre as nossas vidas e Ele envia pessoas para nos socorrer e nos provar que não estamos esquecidos, que tudo está suprido nele. E eu oro para que você receba essa palavra, descanse nessa palavra e que eu oro também e repreendo essa mentalidade da escassez, sabe, essa crença do não merecimento, e não deixa de compartilhar essa palavra. Vamos compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, na sua vida e na minha. Eu quero ouvir seus testemunhos. Amém? Com carinho, Margarete Albuquerque.